no começo eu tinha muita frustração por causa de ajuste atrás de ajuste, não consigo chegar até onde eu quero. Agora eu vejo, né? Depois de fazer também o curso de Customer Success, eu vi que é muito mais sobre ter uma empatia, sobre ver o que vai funcionar para o cliente, com quem eu estou falando. É muito mais entender aquelas dores e fazer com que eles façam parte do projeto. Eu lembro quando tu falou de Uhum. alinhar as expectativas, aquilo bateu muito em mim, porque era uma coisa que eu costumava não fazer. Eu sempre tentava jogar lá para cima e fazer com que aquilo dê certo, mas daí no final eu tinha uma expectativa tão alta que mesmo que eu fizesse uma coisa legal, não ia satisfazer a expectativa do cliente. O que esse profissional ele precisa ter para conseguir levar sucesso para o cliente. E aí, nesse contexto, eu ensino, por exemplo, a ter bastante empatia e a desenvolver rapport. Rapport é uma técnica de conexão, onde a gente cria um ponto em comum. Inclusive, eu cito um exemplo sobre apresentação e aprovação de design no meu curso, que é quando, por exemplo, o cliente ele disse várias coisas, né? Ah, eu gosto de um design assim, assado. Ele diz num briefing, que é um documento que você pede para o cliente preencher, ou de forma verbal, ele te conta o que ele gosta. O designer ele desenvolve a peça, né? A peça pode ser um site, pode ser um card do Facebook, por exemplo. Então, o design desenvolve isso e aí tem que apresentar para o cliente. Essa apresentação é ideal para gerar essa conexão, você comece falando pelos aspectos que ele te falou. Uma vez teve um cliente que estava acompanhando um processo de design na agência e o cliente disse assim, eu gosto muito das cores da Vogue. Acho que é esse exemplo que eu uso no curso. E aí a equipe foi apresentar o design. A primeira coisa que o designer fez foi, olha só que bacana, a gente utilizou elementos da Vogue, aí já coloca o site da Vogue do lado, já mostra, era uma promoção de um site. Então aí ali tu já quebrou total o gelo. Então qualquer coisa que tu fizesse ali, que daqui a pouco fosse da tua cabeça, que não fosse necessariamente do cliente, o cliente ia dar ok. Isso te ajudou então? Isso, e tentar entender a visão do cliente, tentar trazer ele mais perto do processo. Antes a gente tinha um processo de criação muito diferente, né? E agora cada vez mais a gente está trazendo ele, está querendo fazer ele perto. Acho que até um exemplo que tu deu no curso era que estava acontecendo alguma coisa com o cliente, não estava respondendo e-mail, estava um pouco difícil a relação. Daí, não, então eu vou lá na empresa, vou lá falar com ele e vamos esclarecer isso. E é muito isso, assim. Às vezes é chegar no cliente, trazer ele para perto e tá, o que está acontecendo? Vamos resolver esse problema. Olha tudo que a gente está construindo junto até agora, nesses, sei lá, anos de relação. A gente está construindo isso. Vamos resolver isso junto, vamos abraçar esse problema. E é isso, é resolver na comunicação, na proximidade, né? Ah, que bacana, Vinícius. E é legal que quando a gente entende, por exemplo, a saúde do cliente, algumas movimentações desse cliente, a gente percebe que talvez ele vá cancelar esse contrato. Aí tem planos de ações que você pode fazer para tentar evitar com que o cliente peça o cancelamento. Aí, uma das dicas que eu dou é que se você, por qualquer motivo que seja, não conseguiu a comunicação, você faz uma comunicação normalmente por e-mail, por exemplo, e você não conseguiu, de alguma forma você tem que tentar se conectar com ele. Ok, talvez ele faça isso porque ele queira executar o cancelamento, de fato, então ele não te responde mais, mas ainda assim, se você não tentar todos os canais de acesso a ele, ele vai colocar a culpa em ti, não somente isso, mas ele pode também virar um cliente detrator e aí reclamar. Muitas vezes ele não tem razão. Lógico que às vezes o cliente tem razão em alguns aspectos, mas nem sempre, né? Aquela coisa, o cliente sempre tem razão, não necessariamente. Então é preciso sempre entender o contexto. O que aconteceu comigo, por exemplo, de o cliente não responder por qualquer motivo que seja, deixar isso parado, em stand-by, e aí o cliente vai cancelar de fato, se não for atrás. Teve vezes assim que a gente foi atrás do cliente, foi até a cidade dele e conseguimos o contato com ele, e nem sempre era a gente estava desengajado ou ele queria de fato cancelamento, mas aconteceu alguma coisa, algum problema de força maior que ele não pôde responder, então acaba até gerando valor para o cliente. Significa a preocupação, né? A transparência em primeiro lugar, de tu chegar e conversar, olha só, tu não me respondeu, eu estou preocupado com o teu resultado, porque a gente está aqui numa situação em que eu preciso avançar,
eu preciso que tu aprove isso, porque senão a gente não vai avançar, eu não vou colocar isso no ar, e isso está estritamente ligado com o teu resultado, o resultado que tu cobra de mim. Então a gente tem que sempre alinhar com o cliente que o resultado não é responsabilidade só da agência, porque muitas vezes o cliente ele larga a bomba, né? Aqui, ó, resolve. A preocupação deve ser mútua, né? Eu noto que isso tem mudado. O cliente ele tem uma noção maior, assim, que não é só empurrar a culpa para o outro. A responsabilidade de dar certo ou errado é mútua, é tanto da agência e tanto do cliente. Isso muito por causa aqui na agência, a gente faz esse alinhamento no início, né? Muito naquele processo onde eu construo no curso de onboarding, então a gente coloca a responsabilidade no cliente também. Então isso ainda bem que está mudando, a gente nota que está mudando. Assim. É bem isso. Eu mesmo já recebi alguns pedidos de alguns clientes que queriam, a gente tem um produto muito legal e a gente quer divulgar de tal forma. Só que eles passavam isso pra gente, a expectativa é tipo, resolvam. E a gente começou a ler e entender aquele problema e a gente viu que eles não estavam querendo divulgar aquele produto, eles estavam querendo mostrar que existia uma nova funcionalidade. Era uma coisa completamente diferente que eles não tinham se ligado. E a gente chamou eles para perto, alinhou a expectativa, falou, olha, isso que vocês estão querendo trazer para as pessoas, se vocês falarem dessa forma, as pessoas que não são do meio de vocês não vão entender. Vai ser muito distante. Eles vão estar falando grego para quem fala português. E Sim. não vai dar certo. E daí é toda uma construção de confiança, né? Para a gente chegar nesse ponto e falar, olha, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo. E daí eles confiaram na gente, a gente refez toda a proposta, a gente criou um briefing junto com eles para aí oferecer um outro produto. No começo eles queriam fazer um post e no final acabaram fazendo uma campanha. E toda uma outra forma de vender aquele produto. Que legal. Tu gerou a percepção de valor para o cliente de que um post não chegaria no resultado que ele desejaria. Apesar de que, pela falta de conhecimento, lógico, o cliente ele não tem que conhecer de marketing, né? É a gente que tem que conhecer. Então, muitas vezes ele não sabe. E aí, tu precisa alinhar isso com ele. E tu falou ali, fiquei curioso por uma questão. Depois que tu fez o curso, tu mudou alguns processos dentro da tua gestão. Isso? A gente tinha o hábito, né, de criar as coisas, fazer uma proposta, criar toda uma apresentação e uma nova forma visual de fazer aquilo e mandar para o cliente. Depois que eu fiz o curso, eu comecei a trazer de um outro jeito. Eu comecei a pensar que argumentos que eu posso dar para aquela pessoa do marketing lá dentro da empresa conseguir vender essa ideia lá dentro. Porque às vezes a gente tem essa noção um pouco unilateral de a agência, a empresa, o fornecedor e o contratante, né, cara? E às vezes acaba limitando um pouco. E quando a gente começa a entender, tipo, mesmo que seja difícil a relação às vezes, tá no mesmo barco. E o trabalho que eu vou apresentar para essa pessoa lá dentro vai tentar vender para outra. Então é muito da empatia, né? Não estou só jogando o trabalho para essa pessoa. Eu estou dando uma questão e essa pessoa vai tentar vender essa questão lá dentro. E isso foi que mudou muito, assim, essa forma mais empática de ver as pessoas e clientes, enfim. Que bacana, eu fico muito feliz. E eu acho que eu sei o que fez tu mudar esse mindset nesse sentido. Eu falo num momento que as pessoas, elas são egoístas. De uma forma geral, né? A gente é assim, por natureza. E se essa pessoa que você for vender ideia, ela não vê um benefício pessoal para ela, você não vai conseguir se conectar com ela. E aí, por isso a questão da empatia. Então, com a empatia, você vai entender como que funciona, vai tentar emular, né, o pensamento daquela pessoa na tua cabeça e entender o que ela compraria de ti, ela como pessoa física, né? Não como no papel ali de alguém que vai de um departamento de compras ou de um diretor de marketing ou, enfim, quem tem a verba de marketing na empresa. Então, é justamente isso, é tentar se conectar através de empatia, de rapport, para conseguir levar o melhor resultado para esse cliente, né? E aí que eu trago o teu contexto, porque em tese essa tua mudança, né, de olhar mais para o cliente, entender como que ele pensa e não já partir para as tuas ideias, porque pelo que eu entendi, tu desenvolvia a apresentação com as tuas ideias, de acordo com a tua experiência, tu ia apresentar esse conceito do design, enfim, tu e tua equipe. E aí, a partir desse momento, então, alguns insights que você teve no curso, aí tem uma etapa anterior a essa, vamos dizer, né, que é pensar como que eu posso fazer para que esse meu cliente ele aprove mais rápido esse projeto. Eu gosto de trazer o teu perfil aqui, principalmente porque não só a tua área, mas hoje
muito do mindset, as pessoas que têm que ter uma formação em CS, por exemplo, é o atendimento, daí, é o CS mesmo, é o suporte. Então, essas outras áreas das empresas, e as empresas mesmo, elas não incentivam os seus funcionários de qualquer área, do financeiro, até mesmo do marketing, a fazer um curso desses de sucesso do cliente, porque qual é a questão, né? Quem que é o nosso chefe? O nosso chefe é o cliente. Então, no final das contas, todo mundo tem que trabalhar para esse cliente. E eu achei muito legal a tua busca por esse conhecimento, em tentar se conectar de forma mais reta com esse cliente. Então, um papo mais reto, né? E automaticamente, se tu tem esse papo mais reto, tu consegue entender e consegue transpor as ideias dele dentro da tua construção de design. Então, eu achei bem legal a tua busca por isso, sabe? Hoje, eu vejo algumas pessoas das empresas elas caminharem para isso, mas é muito pouco. Mas na época que eu fiz o curso, que foi participou da primeira turma, isso era inédito. Então, tu foi uma pessoa, tipo assim, muito inovadora. Eu me surpreendi. Eu não imaginei que, tipo, um diretor de arte, eu não me recordo se na época tu já era diretor de arte, mas alguém ligado a design, né, procurar essa conexão com o cliente. E aí eu achei bem legal por tu ser um perfil diferente e tu já tá tentando levar pro teu contexto essa abordagem mais próxima do cliente. Não só tentar levar, mas pelo teu depoimento eu vejo que tu conseguiu. O que tu buscava quando tu chegou no meu curso? Eu confesso que eu não sabia muito bem o que esperar. Eu tinha lido a descrição, as coisas, tinha achado bem legal, mas eu nunca tinha ouvido falar assim, de nada parecido. Assim. E tanto que nas primeiras aulas eu ficava meio perdido, tipo, nossa, o que está acontecendo? Será que eu me inscrevi no curso certo? Daí depois, quando começou a entrar nos rapó, nas outras coisas, comecei, acho que tô entendendo, consigo usar isso, consigo trazer essa visão para o meu dia a dia. E no final acabou ajudando um monte, depois que a gente fez todos os exercícios e tal, daí, tipo, caiu a ficha. Às vezes demora, mas cai a ficha, né? Bacana. E o que foi, assim, o que tu mais gostou do curso? O que tu achou do curso de uma forma geral? Eu mais gostei dessa ideia de trazer cada vez mais próximo o cliente. Assim, sentir que tem alguma coisa errada, não ficar esperando acontecer. Não, vamos lá falar com ele, vamos sentar, vamos ver quem está fazendo gerar a mesma coisa e vamos construir junto. E isso, para mim, e a parte de alimento de expectativas, os feedbacks constantes, todas essas coisas acabam trazendo cada vez mais próximo o cliente possível, né? E no final é isso, né? É proximidade e tentar, através dessa conexão que a proximidade traz, tentar gerar uma coisa legal ali. Bacana. Naquela época, tu já foi uma das pessoas que saiu fora da curva, uma pessoa inquieta. E o que tu diria, assim, para as pessoas que estão em uma área de uma empresa que tem um contato menor do que uma área tradicional de atendimento? Eu sei que tu, por ser design, tem sim um contato com o cliente, mas muitas vezes não é necessariamente uma rotina, né? Como, sei lá, um suporte, um atendimento, ou mesmo uma área de CS, né? O que tu diria para pessoas que, em tese, não estão muito relacionadas com esse mundo de conexão com o cliente, de sucesso do cliente? Que dica que tu daria para elas começarem a aplicar sucesso do cliente no dia a dia delas, mesmo elas não sendo da área de sucesso do cliente? Eu acho que as pessoas tipo, que trabalham em agência, normalmente na área de criação, não tem tanto contato com o cliente. Assim. Para mim, por exemplo, mudou muito tentar fazer um curso que é focado no sucesso do cliente, focado nisso. Porque muda a forma de criar, a gente começa a entender mais a cabeça do cliente e começa a ter um olhar mais para negócio, o que é bem diferente já. E isso ajuda muito, assim, ajuda muito na hora de ter uma ideia, na hora de fazer um planejamento, na hora de pensar numa ação, na hora de, será que realmente é um card que vai solucionar isso? Será que é um story? Ou será que tem que ser uma linha de e-mail, uma régua de e-mail que a gente tem que criar? A solução que a gente vai dar para um cliente, fazendo um curso, estudando sobre o sucesso do cliente, vai mudar bastante. Então, o que eu falaria é, tipo, façam cursos que não são só de criatividade, não são só focados em criação e coisas relacionadas a gente. Sair um pouco da linha normal, às vezes dá um repertório que numa hora aparece e ajuda a dar uma ideia muito legal. A gente pode ter tanto aqueles clientes que têm um apelo maior por resultado, né? E tem os clientes também que têm um apelo maior por design, que resultado para eles é ter um design bonito.
que é um caso que eu cito no curso, né? A gente fez um site para performance, para gerar lead, gerar negócio, estava gerando. Só que aí, depois que o cliente tinha ido embora, a gente entendeu que o cliente queria um design bonito, de acordo com o que era bonito para ele. Aí, tu entendendo o cliente, lógico, tu consegue entender que tipo Vai que é. entender a solução, né? Isso, exatamente. Bacana. Muito legal o teu depoimento.